Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo Manipulação de fitoterápicos e produtos homeopáticos, controle de qualidade e biossegurança. O tema da aula de hoje vai ser sobre os processos de controle de qualidade dos serviços farmacêuticos. Gente, eu escolhi o serviço farmacêutico, tanto a farmácia hospitalar quanto a farmácia com manipulação, para que a gente conheça um pouquinho dos seus processos de qualidade, o que a gente deve ter, esses dois tipos de serviços farmacêuticos devem ter, para que ele garanta uma segurança maior para o paciente, que são os nossos clientes, pacientes e clientes, porque são usuários dos nossos serviços. Então, primeiramente, se eu falo em processo de qualidade, eu tenho que falar para vocês sobre o que é farmácia de hospitalar. Então, quando eu falo para vocês sobre a farmácia hospitalar, por definição, é a unidade clínica administrativa e econômica ligada hierarquicamente à direção do hospital, integrada, funcionalmente às demais áreas administrativas e de assistência ao paciente. Aí vocês vão parar, não entendi nada que você falou nessa definição. Gente, é simples. A farmácia hospitalar, ela é realmente uma unidade clínica que está ligada tanto na parte administrativa e econômica. Por que eu falo na parte da econômica? Porque se vocês não sabem, mas a maior parte, dos gastos do hospital está realmente com medicamentos, e os correlatos. Então, todos os medicamentos e correlatos que são utilizados nos hospitais são os principais gastos, dentro desse estabelecimento, e por isso que a gente fala que ela é unidade clínica, administrativa e econômica, porque o maior gasto do hospital está relacionado realmente ao setor de farmácia. Porque a gente trabalha com muitos medicamentos, muitos correlatos, então todos os instrumentos, tudo isso é da farmácia, é a farmácia que é responsável. Então, essa farmácia ela deve estar ligada hierarquicamente à direção do hospital e funcionalmente integrada às demais áreas. A farmácia ela não funciona de forma isolada. A farmácia funciona ligada realmente aos demais setores do hospital. Então, a ligação entre a farmácia, o setor de enfermagem, o setor médico, eles devem interagir de uma forma, a gente tem que estar essa cordialidade, a união desses setores, porque eles caminham juntos. Então, do que adianta, a gente andar separado e a enfermagem, precisar de um medicamento e a gente não tiver? E se o médico necessitar de um tipo de fio de sutura e nós não tivermos esse fio de sutura e ele sai comumente no hospital, então por uma falta de controle realmente, deixou acabar esse material que vai ser muito importante, numa cirurgia, numa pontuação desse médico. Então, assim, a gente precisa realmente andar interligado com os outros setores. Então, essa ligação é necessária para que a gente consiga o êxito, Então, a gente está buscando a segurança e também um bom tratamento para o nosso paciente. Então, a gente não está visando, o meu setor de forma isolada, mas o nosso setor, ele impacta diretamente aos demais setores. Então, por que a gente deve falar de qualidade nesse processo, na farmácia hospitalar ou na farmácia de manipulação? Gente, quando a gente fala o que é qualidade, não estou dizendo só que o produto deve ter qualidade, mas a qualidade do serviço. Então, a qualidade, por definição, é um processo. Olha só, já começa a frase, é um processo, ou seja, qualidade não é uma coisa única. Eu formei aqui e está tudo ok, está tudo bom, é de qualidade. Não. Quando eu falo de qualidade, eu estou falando de um processo. Então, se eu falo no produto, é um processo para a elaboração daquele produto até a chegada desse produto na mão do consumidor. Se eu falo na farmácia, eu tenho que ter um processo que possa ser mensurado,
ou seja, ele tem que ser medido e que permite comparações entre os hospitais, e essa prática vai proporcionar, né, a melhoria contínua da qualidade. Então, gente, quando eu falo em qualidade no hospital, a gente tem que lembrar que nós estamos falando num processo que deve ser mensurado. Se eu não tenho mensuração, eu vou ter o quê, gente? Eu vou ter achismo. E nós, quando estamos, né, no ambiente de saúde, e principalmente falando do processo de qualidade no setor de saúde, eu não posso dizer para vocês que eu devo fazer um processo de qualidade e dizer para vocês que, ó, tá tudo legal lá na farmácia. Não, eu tenho que mensurar. A gente tem que criar ferramentas que façam com que eu comprove que eu tenho realmente essa qualidade na minha farmácia, no meu estabelecimento. Então, a gente tem que ter cuidado com esses termos, tá? Então, não acho que quando eu falo qualidade, eu estou me referindo a um produto já final, ao serviço farmacêutico ou de enfermagem ou médico que aconteceu naquele momento, mas o que está por trás de tudo aquilo. Então, a gente vai entender como esse processo de qualidade vai impactar no paciente, tá certo? E a gente tem que entender que isso deve ser mensurado, medido, tá? Então, mensurado quer dizer medido. A gente tem que criar essas ferramentas, porque a gente vai causar uma avaliação. Aí eu queria mostrar para vocês, né, um ciclo, né, que nós temos, que é esse ciclo daqui, ó. Esse termo daqui, qualidade, essa palavrinha, ela já vem o seguinte, ó. Qualidade, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Qualidade. E aqui eu já venho dizendo no que já está, ó. PDCA. Então, são coisas que nós não devemos esquecer quando a gente está falando de qualidade. Então, quando eu falo de qualidade, a gente vai ter que lembrar, né, dessa partezinha daqui que eu falo muito, eu falo sempre sobre o PDCA. Então, o PDCA, ele é importante para a execução da qualidade, seja em qualquer serviço, seja serviço de saúde, serviço comercial, mas que através dessa ferramenta nos ajuda bastante, né? Principalmente para que nós tenhamos um controle dos nossos processos. Então, o que vem ser esse PDCA que eu estou falando para vocês? PDCA, gente, deixa eu colocar aqui mais um pouquinho para vocês tentarem observar. Esse Q de qualidade, o que está se referindo, a gente vai ficar bem atento a ele, ó. O P vem de plan, vem do inglês de planejar. Então, se nós queremos ter qualidade, nós devemos pensar no PDCA como uma ferramenta para nos ajudar a obter essa qualidade. Então, o PDCA, né, o P que vem de plan, que quer dizer planejar, diz que tudo que nós fazemos, nós devemos, antes de agir, nós devemos planejar. Porque através do planejamento, eu vou ter a minha ideia, vou saber o que eu vou precisar, de despender, né, de humanos, né, quais são as pessoas, os colaboradores, os setores que estarão envolvidos. Eu vou saber quais os materiais eu vou necessitar para desenvolver, então o planejamento é isso. Eu vou saber a minha infraestrutura, então tudo isso me agrega muito na hora do planejamento. Então o planejamento, ele serve muito para isto, para que nós tenhamos a nossa ideia e ela não vire só uma ideia. Ah, eu estou com a ideia de fazer uma qualidade de serviço farmacêutico. Sim. Como você vai fazer? Quem vai participar desse processo? Quais são os materiais que eu vou utilizar? E aonde eu quero chegar ao resultado? Então, a gente tem que saber, quando a gente planeja, a gente tem que saber qual o impacto daquele planejamento, naquele momento e aonde vai levar você. Aí eu fiz o meu planejamento, né? Eu fiz o meu plano, aí eu vou fazer o planejamento. Vou traçar tudo isso. Isso daqui, quando eu traço, eu vou pro do. Planejei, do. Do é o que do inglês? Fazer. Então, chegou o momento de executar aquilo que está onde, gente?
aquilo que está no meu planejamento. Então, aquilo que está no meu planejamento vai ser executado, vai ser o do. E aí, eu fiz o do, eu vou checar. Beleza, eu já fiz minha análise, já fiz a minha ideia, já planejei, já executei. Aí agora eu vou fazer o quê? Vou checar essas minhas ações. Todas as minhas ações, as tomadas de decisões, tudo que eu fiz, eu vou checar. O que é esse cheque? Eu vou avaliar se foram positivas ou negativas. Se for positiva, beleza, vamos incrementar mais, melhoria contínua sempre. Mas se não foi, se foi negativo, gente, então eu vou cuidar de quê? De agir. Então eu vou checar isso daqui, vou avaliar, vi que não foi bem executado e vou agir. Quando eu vou agir, eu vou fazer o que, pessoal? Tratativas. Aquilo que não deu certo, eu vou procurar tratativas para melhorar. Aí eu começo de novo o quê? O meu ciclo, PD, planejar, né? Vou fazer novamente, vou checar para até uma vez ele está legal. Mas se ele não tiver legal, nós iremos fazer o quê? Ação. A ação vai ser tratativas para que a gente consiga melhorar, né, novamente, ou eu posso fazer o quê? Melhoria contínua. Então, vou lançar mais métodos que eu possa melhorar mais aquela minha ação desenvolvida. Então, pessoal, quando eu falo sempre em qualidade, a gente não pode esquecer, né, exatamente, né, dos objetivos que a qualidade tem. Então, quais são os objetivos da qualidade? O objetivo é a implantação e o monitoramento de políticas, leis e recomendações. Então, quando eu tenho qualidade, eu tenho que realmente fazer esse monitoramento e implementar, tá? Então, eu sempre digo, quando eu penso em qualidade, a primeira coisa que a gente vai checar é o que é recomendado. O que nós devemos ter segundo legislação, segundo algumas recomendações. O que nós devemos ter? Isso é implementação, tá? Implementar já o que já existe, mas a gente vai só implementar acima disso. E monitorar, né? Então, a palavra-chave é monitoramento. Uso seguro de todas as tecnologias e insumos utilizados na prestação da assistência farmacêutica. Isso, quando eu faço a implementação e o monitoramento de leis e recomendações e algumas políticas, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer uso seguro das tecnologias e de insumos que são utilizados na prestação da assistência farmacêutica. E outro ponto principal da qualidade é nós termos o quê? A rastreabilidade. Quando nós temos o processo de qualidade, nós sabemos que a gente consegue obter também um processo de rastreabilidade. O que vem ser rastreabilidade? Gente, eu não falei para vocês que qualidade é um processo? Se qualidade é um processo, então ela tem que ter começo, meio e fim. Então, um produto, um serviço farmacêutico, ele passa por todos os caminhos. Ele se inicia no local, ele vai ser desenvolvido em outro, ele vai finalizar em outro setor. Mas a gente precisa ter metodologias que nos permitam rastrear tudo isso que foi feito. Então, eu tenho que ter realmente ferramentas que me garantam a rastreabilidade tanto dos meus produtos quanto dos meus serviços farmacêuticos, tá? E para que a gente tenha qualidade, a gente vai usar 3 ferramentas, tá? Essas 3 ferramentas vai ser a estrutura, o processo e também, quando eu me refiro ao resultado, né? Então, o processo como um todo, né? Quando a gente fala sobre qualidade, a gente vai basear nessas 3 ferramentas. A estrutura, o processo e o resultado. O que seria essa estrutura? A estrutura está baseada nas características de assistência, né, relacionada aos recursos físicos, humanos, tecnológicos, financeiros, organizacionais e de segurança. Então, quando eu falo na estrutura, gente, eu tenho que pensar, eu tenho estrutura?
Como é meu recurso físico? Como é meu recurso humano? Quais são os materiais que eu tenho para trabalhar? Então, é importante que nós conheçamos aonde a gente está trabalhando, se realmente tem estrutura. O processo vão ser os aspectos técnicos das atividades, né, envolvidas, as normas e procedimentos operacionais, o sistema de monitoramento e o controle de recursos de informação e capacitação. Olha quanta coisa no processo. O processo tem muita coisa. O processo vai estar envolvido as normas e procedimentos operacionais padrão. O que são esses procedimentos, essas normas? Gente, é o seguinte, quando nós trabalharmos em serviços de saúde, nós temos que ter em mente que para nós termos qualidade, a gente vai precisar trabalhar com procedimentos operacionais. O que são esses procedimentos operacionais padrões? Os procedimentos operacionais padrões nada mais são do que a gente chama de POPs, tá? Então, o que esses POPs têm? Nesse POP tem descrito qual é o objetivo desse POP, o que se deve fazer, é um procedimento. Então, nesse procedimento vem dizendo o seguinte, para executar tal procedimento, nós devemos ter quais são os materiais que nós iremos utilizar, quem são as pessoas envolvidas, qual o setor envolvido e como fazer esse processo, tem tudo descrito. Então, tem toda a descrição. Para você, aí tem falando lá, vamos dizer, no armazenamento. O armazenamento de substâncias termoláveis devem ser realizados, estocados, né, em geladeiras com monitoramento diário de temperatura. Né, temperatura máxima, temperatura atual e temperatura mínima. Ao final do dia, fazer a leitura desse termohigrômetro para ter entendimento e conhecimento, né, das temperaturas do dia, né, diário. Então, é isso. É o passo a passo daquele processo que a gente vai fazer. Tá? Então, os POPs, eles servem para isso. Justamente para que eu, Priscila, quando eu for manipular, eu estiver na farmácia hospitalar, solicitando algum medicamento, eu saiba como solicitar, porque existe um padrão, um procedimento para isso. Eu, Priscila, aí vem Joana. Joana também tem que fazer a mesma coisa que eu. Então, por isso que procedimento operacional padrão. Todo mundo tem que executar da mesma forma. Certo? Além dos normas e procedimentos operacionais, existe também o sistema de monitoramento e controle. Ou seja, todas as ações, tudo que é realizado dentro daquele serviço de saúde, vai ser monitorado para que a gente saiba se realmente a gente tem que melhorar ou se realmente a gente tem que consertar algo. Recursos de informação, né, e capacitação. Sempre, gente, capacitação era uma das coisas mais essenciais no processo de qualidade. Quanto mais a gente capacita, mais as pessoas vão estar habilitadas para exercer determinada atividade. E o resultado? O resultado é quando se refere ao produto final da assistência prestada, né, ao seu acesso aos serviços, a resolutividade, como a gente resolve, qual é o impacto da saúde, né, na saúde da população e o nível, né, de satisfação dos usuários. Então, essas são as chaves. Então, se eu quero saber mensurar, né, como é a minha qualidade, eu posso fazer por aqui. Eu vou avaliar como é o produto final da assistência prestada, né? Eu vou avaliar como foi o acesso aos serviços, se as pessoas tiverem dificuldade ou não. A resolutividade, aconteceu algum problema, como é que foi resolvido. Então, a gente vai relatando tudo isso. O impacto na saúde da população, se foi um impacto positivo, foi negativo, e principalmente o nível de satisfação dos usuários. Então, quando eu falo no resultado, eu tenho que pensar nessas ferramentas que nos ajudam a saber se nós estamos bem ou não, tá ok? E aí, gente, nós temos, né, através na farmácia hospitalar, alguns papéis, né, que são desenvolvidos. Então, são a portaria 4.283 de 2010 do Ministério da Saúde,
define as diretrizes e estratégias para a organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços da farmácia no âmbito, né, dos hospitais. Então, quais são esses procedimentos, essas diretrizes no âmbito da farmácia? Então, é um ciclo, como eu falei para vocês, eu sempre vou falar que isso é um ciclo, é um processo, e que na farmácia hospitalar esse processo está baseado nessas diretrizes. Então, quando eu falo nessas diretrizes, eu estou falando que inicia-se o processo, né, dentro da farmácia hospitalar através da seleção. O que será essa seleção? É o seguinte, o farmacêutico, né, eu disse para vocês que ele deve estar integrado nos outros setores. Existe uma equipe multidisciplinar no hospital. A equipe multidisciplinar é formada por farmacêutico, por médico, por enfermeiro, nutricionista, odontólogo, todo mundo é o órgão de saúde. O que eles irão fazer? Eles irão fazer uma padronização. Isso já facilita demais, tá? Então, vai fazer uma padronização dos medicamentos correlatos que irão ser trabalhados naquele hospital. Então, a gente vai fazer o quê? Seleção. Depois que a gente faz a seleção, nos reunimos, né? Vimos qual era a necessidade, o que era mais prescrito, quais são as enfermidades mais acometidas naquele hospital. Então, a gente vai relatando tudo isso e a gente faz realmente essa análise e a padronização de medicamentos correlatos. Por isso, muitas vezes, você chega no hospital e o médico passa, eu vou prescrever tal medicamento, mas você tem que trazer, porque não tem, que não faz parte do elenco deles. Então, nós selecionamos o que é que nós iremos trabalhar. Depois que eu seleciono, eu tenho que fazer o que, gente? Uma programação. Programação de compra, isso mesmo. Lembra que eu falei que nós temos impacto econômico e os maiores gastos dentro do hospital estão na farmácia? Porque a gente deve programar de uma forma em que a gente não gaste muito desnecessariamente ou que a gente gaste pouco e deixe faltar tanto os medicamentos quanto também os correlatos. Então, a forma de programação é para garantir que os meus pacientes naquele determinado hospital vai receber todas as medicações, todas as medicações, todos os correlatos vão estar aqui na minha programação. Aí eu programei e ele tem que fazer contando o estoque máximo e o estoque mínimo, ver o controle de consumo médio mensal, ver o quanto tempo leva aquele medicamento para chegar. Então eu tenho que às vezes deixar um estoque a mais por conta dessa demanda, da espera. Eu não posso comprar, né, fazer curva ABC para ver que eu realmente que é de alto custo. E se for de alto custo, não ter tantas unidades, porque realmente é dinheiro parado, tá? A não ser que tenha saída. Programei, então vamos adquirir. Quando eu falo em aquisição, pessoal, eu estou falando de aquisição, não é só dizer, o fornecedor X tem um material que preciso, tem a Lu, tem a máscara PFF2 que eu gostaria que é com carvão ativado. Não é só assim. Para a gente fazer a aquisição, nós devemos lembrar que nós devemos qualificar nossos fornecedores. O que é qualificar fornecedor? É verificar se o fornecedor ele é de qualidade ou não. Na primeira compra, você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado, né? Ver outros clientes para ver se são bem atendidos. Se você já tem esse fornecedor, então a gente tem que ter cuidado com uma coisa. Esse fornecedor, né, a aquisição através dele, a gente tem que avaliar se ele tem todos os documentos sanitários ok. Então, para uma empresa funcionar, né, ser fornecedor, ele precisa ter alguns documentos sanitários necessários. Senão, ele não pode fazer comercialização. Vou ver se eu recebi todos os meus materiais e medicamentos sempre no prazo. Isso você vai avaliando aos poucos. Vai avaliando se todos estão corretos, se não mandou nenhum medicamento, nenhum correlato errado. Os atrasos, né, das entregas. Então, tudo isso vai ser avaliado. E eles vão perdendo ponto de acordo com cada falha durante esse processo da aquisição. Eles vão perdendo pontos, se eles perderem ponto suficiente, eles vão ser descredenciados para não serem mais nossos clientes. Mas se eles continuarem tão bem, então eles vão continuar sendo os nossos parceiros, né, e fornecedores. Adquirir, vamos armazenar.
condições adequadas de armazenamento. Então, a gente vai verificar isso daí. A distribuição, a gente vai saber como é distribuído esses medicamentos e esses correlatos dentro do âmbito hospitalar. É dose unitária? Vai a dose específica para cada paciente? É dose coletiva? Então, a gente separa tudo para uma ala só. Então, a gente tem que saber como vai distribuir, qual vai ser a melhor forma para distribuir isso. Principalmente custos e segurança. Será se eu der todos os medicamentos para serem, todos os medicamentos e correlatos serão utilizados pelo paciente, eu entregar logo de manhã e ele já ficar livre o dia todo sem fazer isso, será que vai ser melhor? Para você vai, mas o número de erros podem acontecer, podem aumentar, porque você está entregando tudo, às vezes um erro vai acontecer, né? Então tem que ter cuidado. E a dispensação, ou seja, a finalização de todo esse processo, que é quando o paciente ele recebe, né, esse medicamento, ele recebe essa assistência farmacêutica, essa prestação do serviço farmacêutico final. Então, esse é o ciclo, né, que a gente fala que é um ciclo da assistência farmacêutica dentro do âmbito, né, hospitalar ou qualquer serviço de saúde. E aqui, para ficar mais claro para vocês, eu fiz de forma sucinta, né, essa tabelinha. Essa tabelinha a gente encontra fácil. Então, essa tabela, né, eu trouxe apenas como explicação, é que a gente saiba quem são os fornecedores. Então, os nossos fornecedores são tanto os laboratórios farmacêuticos, fabricantes de materiais e distribuidoras, tá? Esses 3 fornecedores nossos é que nós devemos fazer o quê? Qualificação deles. Saber como é que eles estão entregando, como é que eles estão no mercado, certo? No hospital, nós devemos ter o cuidado, né, com a aquisição, sempre, né, tá interligado os fornecedores com a aquisição, porque nós devemos fazer a avaliação desses fornecedores, o recebimento, né, o recebimento desse tudo que a gente adquiriu. Como é que a gente recebeu? É um medicamento termolábio. Se é um medicamento termolábio chegou em temperatura adequada, será se o transporte, eu fui lá medir, realmente a medição está dentro do padrão de medicamento termolábio. Ah, eu fui medir, era um caminhão baú, quente, muito quente, né? Chega a sair um vapor, né, de calor lá dentro desse caminhão. Então, gente, qual o prejuízo que nós vamos ter nos nossos medicamentos? Então, isso não são condições adequadas para armazenamento de medicamentos nem transporte. Recebi, vamos armazenar. Então, de que forma nós iremos armazenar? Qual vai ser a disposição de armazenamento? O quanto é que eu vou comprar para que eu não compre em excesso? E a distribuição. Então, qual vai ser a melhor distribuição desses medicamentos, né? E o usuário interno está interligado, né, através da prescrição, a dispensação e administração. E esse usuário interno, quando a gente fala em relação ao cliente interno, nós estamos falando também daquele paciente, né, o nosso paciente, né, que é um trabalhador que está dentro do hospital. E por fim, então a gente tem realmente, nosso objetivo maior é atender da melhor forma possível os nossos pacientes, ok? Então, pessoal, como eu falei aqui para vocês, só de uma forma mais sucinta, né? Eu coloquei para vocês que a aquisição era realizada por laboratórios qualificados, padronização de medicamentos correlatos e programação de compras. O recebimento é a conferência dos produtos de acordo com a especificação e com a nota fiscal. Armazenamento. Armazenamento adequado dos medicamentos correlatos. Então, a gente tem que estar bem atento às especificações, né? Armazenamento, temperatura e umidade dos medicamentos e dos correlatos. E a distribuição. Então, a distribuição acontece através dos procedimentos e protocolos de distribuição do produto dentro do âmbito hospitalar. Então, isso vai variar muito da realidade do hospital, tá? Tem hospitais que são menores, tem hospitais maiores, mais modernos. Mas o que a gente tem que tentar ver é que nós devemos lutar mesmo para conseguir a qualidade desse serviço prestado.
Aí eu foquei um pouquinho na nossa parte, que é no âmbito hospitalar, que é o armazenamento também, né? Então eu coloquei uma foto bem linda, uma foto bem perfeita. Deixa eu ver se eu consigo ela maior. Eu consegui essa foto maior aqui, que é uma foto do armazenamento perfeito, né, no hospital, realmente, dos seus produtos e dos seus medicamentos e correlatos. O que nós devemos observar, né, no armazenamento desses medicamentos e correlatos? Devemos observar a limpeza, o tipo do piso do chão, né? O controle de temperatura e umidade. A gente tem que ficar bem atento, tá? Com o controle de temperatura e umidade, porque a temperatura, quando ela está fora da faixa permitida, então geralmente é de 15 a 30, mas vai variar muito das substâncias, né? Essas são para substâncias não termoláveis ou termosensíveis. Essas substâncias dentro dessa faixa, elas estão, ó, beleza. A partir do momento que você aumenta demais a temperatura, você pode estar fazendo hidrólise, ou seja, entrando mais água, quebrando as ligações químicas desses fármacos e esses fármacos vão perdendo atividade. Ou pode oxidar, ou seja, o processo de oxidação também dos medicamentos é prejudicial. A gente vê a mudança de coloração, mudança realmente que é física, a coloração de sabor, de cheiro. Então é um produto inadequado. E muitas vezes as pessoas não dão importância ao armazenamento e não sabem por que o medicamento não funciona tão bem. E porque o local que você compra o mesmo medicamento, você sente resultados bem melhores. Então, a gente tem que ter cuidado com temperatura e umidade. Devemos ter cuidado na limpeza e organização, né, desses produtos. Aí aqui tem outro tipo de armazenamento bem adequado por empilhamento. Aqui a gente botei esse caminhão para a gente prestar atenção na temperatura dos caminhões de transporte. A gente tem que saber o por quanto a temperatura está. Se realmente está conseguindo aguentar de 15 a 30 ou não. Então nós devemos ter esse tipo de informação, ok? Então, pessoal, quando eu chego para vocês e falo um pouco da infraestrutura, aí a gente vê aquelas imagens, né? Eu vou colocar elas aqui do lado para vocês, para que a gente fique acompanhando a imagem realmente, né, de uma farmácia. Aqui, na verdade, não é bem a farmácia, mas é o local de armazenamento de medicamentos e correlatos. E a gente tem que observar como é essa estrutura, ó. A estrutura, o piso é liso, de fácil higienização, você vê que tem umas faixas bem identificadas. As paredes, não dá pra gente ver as paredes porque realmente estão estantes, mas as paredes de cor branca, né, com a pintura que seja lavável, isenta de filtrações e umidade, justamente por conta dessa água. Essa água no ambiente, quando a umidade está muito alta, ela pode lhe danificar muitas substâncias, tá? Então, muitas substâncias podem perder sua atividade, porque sofreu hidrólise e teve reações químicas. Toda a parte elétrica deve possuir aterramento e quadro de disjuntores apropriados ao porto das instalações e equipamentos, justamente para não ser um ponto de ignição, né, que é um ponto que pode gerar um incêndio ou causar algum dano realmente dentro do ambiente. Todos os setores são totalmente independentes e possuem instalações sanitárias em perfeitas condições. Os ralos sanitários são protegidos com telas, ou se não são aqueles que tem a tampinha que você rosqueia, abre e fecha. Possuem toalhas descartáveis, líquidos, sabonete líquido e lixeira com tampa. Então, pela legislação, as lixeiras devem ser realmente com tampa. E como deve ser o armazenamento? O armazenamento nesses ambientes, eles podem ser verificados, né? Tanto por ausência de fontes de calor e umidade, como eu falei para vocês, tipo a luz solar, as telhas de amianto, e fazer um registro e um controle de temperatura e umidade diariamente, tá? Não é, eu vou fazer, eu tô com preguiça, não vou fazer. Vai ter que fazer, tá? Porque a gente quer conhecer durante 24 horas qual é a temperatura máxima, ou seja, qual a maior temperatura em 24 horas que atingiu naquela determinada sala.
Qual é a temperatura, a menor temperatura? É a temperatura mínima. E qual é a temperatura atual? Nós devemos fazer a leitura das três. Porque isso é durante 24 horas. Para que a gente conheça se aquela substância realmente ela está apta ou está perdendo sua atividade por um excesso ou por uma baixa muito grande. Tem substâncias que cristalizam em temperaturas muito baixas. Tem temperaturas muito altas que danificam as nossas substâncias. Nós devemos conhecer para que a gente tenha um bom resultado, um resultado final adequado para os nossos pacientes. Aí, para utilizar, né, fazer essa medição, nós utilizamos um termohigrômetro ou um desumidificador e o sistema de ar-condicionado. O sistema de ar-condicionado, ele vai manter a temperatura do jeito que você deseja. Nos ar-condicionados já existe a função desumidificador, que serve para quê? Para aqueles ambientes que são bastante úmidos, então ele retira a umidade daquele ambiente. O termohigrômetro é esse equipamento aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês o equipamento. E o termohigrômetro, ele serve para quê? Esse termohigrômetro, ele serve para que nós tenhamos, né, a temperatura atual e a umidade atual. Ou seja, quanto é a temperatura desse ambiente agora que a gente está aqui, qual é a temperatura que está dando? 25,7. Beleza, está dentro. Geralmente é de 15 a 30. Qual é a umidade? Quanto de água tem nesse ambiente? 64%. Já está alto, tá? Deveria ter um pouco menos, porque já está perto de 70%. E quando eu falo sobre umidade, eu estou falando que a umidade deve ter entre 30% a 70%. Então, de 30% a 70% é a faixa mais adequada que nós temos de armazenamento, né? Tanto de todos os materiais farmacêuticos, tá? Então, é importante a gente ter realmente, saber como utilizá-lo. Quando eu falo registro diário, gente, é porque nós devemos ter esse registro. Não adianta dizer, eu fiz a temperatura ontem deu 24. Sim. Você lembra, se a gente tiver em fevereiro, em março, você lembra qual foi a temperatura que você viu em janeiro, no dia 10 de janeiro? Não. Então, não adianta você dizer que fez, você tem que registrar, criar uma tabela de registro, deixar isso anotado. E deixar isso para que a gente consiga, né, fazer um relatório de gráficos e intervenções, como de correções. Hoje a temperatura está dando muito alta. Sim, você vai deixar de ficar muito alta? Não, tem que dar uma tratativa. Então, vamos dar a tratativa. Então, a gente tem que conhecer e saber o que fazer nessas ocasiões, tá? A umidade, né, que é essa água no ambiente que eu disse para vocês, porque essa água, ela pode desencadear várias reações químicas, né? Então, acelerar a degradação química, né, daquele medicamento, fazer com que tenha reações biológicas com o crescimento de fungos e bactérias e físicas, né? Um exemplo das físicas são os amolecimentos das cápsulas. Armazenamento, a gente deve ter cuidado com a luminosidade, porque a luminosidade também acelera essas reações. E o armazenamento, né, deve ser feito com temperaturas, né? Saber, o medicamento ele deve ser armazenado sob refrigeração, então a temperatura de 2 a 8 na geladeira. Se ele quer um refrigerador, na verdade, né? A temperatura ambiente é aquele que não precisa de refrigeração, então a gente pode botar de 30 graus, tá? O local fresco, ele apresenta de 8 a 15 graus. O congelado é de menos 20, tá? E a umidade entre 30 a 70. Aqui a gente tem um modelo de 40 a 75. E como é que eu faço quando chegam os medicamentos, né, na farmácia hospitalar? Eu coloquei esse layout que eu acho bem interessante, porque esse layout ele fala todas as particularidades, né, em uma farmácia hospitalar, e principalmente de armazenamento. Então, quando eu falo sobre esse armazenamento, a gente tem que ficar atento, né, que esse armazenamento nós devemos ter realmente, né, a entrada, a administração, a expedição, né, então a entrada vem aqui, recebeu, o produto fica na quarentena, até que ele seja conferido com a nota fiscal, a integridade das caixas, tá? Então, a integridade do produto, ele, depois da quarentena, que ele seja aprovado, ele vai ficar em estantes, tá? Então, nessas estantes é onde vão ter as organizações, pode ser estantes
tanto estante com prateleira ou pode ser os estrados. A caixa não pode estar diretamente no chão, certo? Então, a gente tem o armazenamento, tanto a organização, tanto em estante como estrados, tá? Então, estrados são aqueles pallets, né? Que são utilizados, pode ser de plástico, de madeira, e as caixas ficam em cima, ficam empilhados. Aí tem que ter cuidado, volumes grandes, deixa próximo ao chão, né? Volumes pequenos, mas na altura dos olhos, né? A organização a gente coloca o que vence primeiro fica na frente e o que vence depois fica atrás, para que a gente pegue o primeiro que vence e depois o que não vai vencer tão rápido a gente deixa atrás. Então a gente tem que ter essa sistemática. Temos que ter um ambiente para medicamentos termoláveis, né? Que necessitam, né, de refrigeração. Os controláveis num armário, né, com chave. E aqui, depois disso, né, ocorre a separação, a administração e a expedição desse produto para o comprador. Então, isso é basicamente um layout mesmo, né, de uma farmácia que nós devemos ter dentro de armazenamento de medicamentos correlatos. Por que a gente fala dos armazenamentos? Porque, olha só, a falta de armazenamento, né, ou armazenamento inadequado, ele pode gerar vários danos, né, ao medicamento. Então, eu trouxe para vocês alguns danos, né, que nós podemos observar que são danos visíveis, ou seja, danos físicos, que nós temos quando nós nos referimos às formas farmacêuticas dentro, né, do âmbito hospitalar. Por exemplo, os comprimidos, você percebe, ó, a rachadura. Então, a gente tem aqui um comprimido rachado com o tempo, né? Observa a mudança de coloração, aparecimento de manchas, né? Então, quebras. Quando eu falo de drágeos, né, você vê as fissuras, então mais rachadura. As cápsulas, você observa a mudança da consistência. Às vezes ela fica mais amolecida ou ela fica muito dura e quebradiça. Os cremes, você vê uma diminuição da viscosidade, ele fica muito fluido, né? Ele às vezes aparece, muda a consistência, né? Porque ele fica muito fluido, então ele vai perdendo a sua consistência, mudança também de coloração, o cheiro rançoso, quer dizer que separou as fases desse creme, tá? Os shampoos, precipitação, né? Formação de gases, o injetável, olha o injetável, se a gente está falando de hospital, vai ter muito medicamento injetável. Então, medicamento injetável, turbidez, presença de partículas, vazamento, formação de cristais, mudança na coloração. Aí eu trouxe para vocês aqui, ó, um exemplo bem básico que nós temos, né, de uma ampola que com o tempo ele formou um quê? Um precipitado. Então, você vê esse precipitado ao fundo, né, dessa ampola. E a gente tem também as suspensões, né? Quando a gente tem presença de partículas, grumos, né? Fica aquela parte muito dos grumos, né? Com a mudança de coloração das suspensões, né? Isso é um indicativo que nós temos que não está de qualidade esse produto para utilização. E aqui eu coloquei para que vocês observassem, né? Como deve ser feito realmente o armazenamento dentro de qualquer âmbito hospitalar ou farmacêutico, né? Mas que a gente tenha esse cuidado. A gente pode trabalhar com o sistema FIFO, que o sistema FIFO quer dizer o quê? Vem do inglês, first in, first out. O primeiro que entra, o primeiro que sai, né? Então, geralmente o primeiro que entra tem uma validade realmente mais curta. Ou você pode fazer o sistema da validade. Aquele que vence primeiro vai sair primeiro. As embalagens frágeis, a gente deixar em locais que sejam mais seguros. Selecionar o armazenamento através dos tipos de produtos, né? Então, os produtos, né? O anti-inflamatório, antibióticos, deixar armazenado de forma diferenciada. Ou vocês organizam pelas formas farmacêuticas. Preenchimento de documentos, né? Então, um exemplo do preenchimento de documentos que nós temos é quando a gente faz o registro, o monitoramento de temperatura e umidade, quando nós temos a entrada e a saída, as notas fiscais. Observar, né, os medicamentos, os produtos que são vencidos, né, ou que seja sob suspeita de falsificação, corrupção, e deixar segregado.
né? E o empilhamento também é uma forma de organização desse setor de armazenamento de medicamentos. Aí eu trouxe aqui para vocês algumas fotos, né, que bem diferente do que a gente espera no armazenamento adequado. Então aqui a gente vê a presença de luz diretamente aqui, a filtração. O vou mostrar para vocês que não está bem empilhado. Aqui a gente tem amianto também, que é inadequado para esse tipo de armazenamento. Os transportes inadequados, né? Transporte com dados, né? Então, sem as caixas, deixando bem expostos esses produtos. E aqui a organização, né? As organizações internacionais, né, com experiência no desenvolvimento de melhorias de segurança para o uso de medicamentos, recomendam medidas gerais que podem ser adotadas com frequência para a prevenção de efeitos adversos, né, ou efeitos evitáveis. Então, a gente tem que ficar bem atento, né, a esse sistema daqui que nos ajuda, né, a realmente a gente obter uma segurança maior com os nossos pacientes. Então, adotar, né, de uma cultura de segurança. Então, a gente tem que ter uma adoção dessa cultura, colocar para todos os nossos colaboradores qual o objetivo realmente do hospital, que é a segurança, né? A segurança dos nossos pacientes. Fazer padronização da prescrição médica, então fazer uma prescrição médica digitalizada, porque evita os erros, né? E conversar com os médicos para que eles coloquem, né, as tecnologias mais adequadas. Para padronizar nos procedimentos, naqueles procedimentos operacionais padrões, né, os horários de administração, os limites de dose e envasamento e etiquetação e armazenamento, para que a gente saiba como lidar com esses medicamentos, já que a gente tem um elenco, né, então a gente consegue fazer isso, porque nós temos um elenco padronizado naquele determinado hospital, às vezes o elenco é muito grande, mas a gente saber de tudo isso é importante, para que a gente consiga auxiliar realmente, né, na segurança do paciente. Atribuir o serviço da farmácia sobre a preparação dos medicamentos, porque a gente sabe que isso, como mostrei para vocês sobre farmácia de manipulação, eu disse que a arte de manipular está no farmacêutico. Então, nós devemos entregar as formulações já preparadas. A gente não pode dizer, eu tenho um comprimido, quero que seja numa formulação, uma preparação líquida. Tá, o comprimido, a preparação líquida pode ser, mas eu vou dar o comprimido e vou entregar o quê para a enfermeira? Aí ela chega lá, tritura, coloca em água. Sim, mas se não for solúvel em água, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque nós que devemos ter desse conhecimento, e esse é um serviço da farmácia. Instituir protocolos, né, de utilização de procedimentos especiais para o manejo, principalmente dos medicamentos de alto custo, né, porque como eu já disse, é alto custo, então tem que ter cuidado para não haver nem desperdício, nem erro, porque depois às vezes você só tem uma unidade daquele medicamento, tá? Garantir a acessibilidade, né, às informações mais relevantes sobre o paciente e sobre os medicamentos nas unidades assistenciais. Educar os pacientes, né, sobre o seu tratamento, estabelecer um sistema de distribuição com uma dose unitária que seria adequada. Então, para a Priscila, esses medicamentos então, vai ser específico para a Priscila, já vai separado para ela. Implementar novas tecnologias que permitam melhorar os processos de dispensação e de administração dos medicamentos. Então, essas são as medidas recomendadas pelas organizações internacionais, justamente para a gente evitar alguns erros. Então, a padronização é muito importante no processo de qualidade. E aí, né, segundo essas organizações, quando nós falamos sobre segurança do paciente, ele fala o seguinte, a redução a um mínimo aceitável do risco do dano desnecessário associado ao cuidado de saúde do paciente. Ou seja, nós devemos reduzir ao máximo, né, os riscos do paciente. A gente deve ter os mínimos, né? E principalmente esses mínimos não tem que entrar os erros desnecessários, que poderiam ser evitáveis.
Então, tudo isso que eu falei para você anteriormente são os erros evitáveis, tá? Tudo isso vai gerar o quê? Um paciente mais seguro dentro do âmbito hospitalar, certo? E na farmácia magistral, como é que funcionam esses processos de qualidade na farmácia magistral? Então, as atividades da farmácia magistral na farmácia de manipulação são a especificação das matérias-primas e embalagens, qualificação de fornecedores, a seleção, aquisição, controle de qualidade, armazenamento, produção, checagem, rotulagem, dispensação e gestão. Tudo isso são as atividades executadas dentro da farmácia magistral. E nós devemos ter como objetivo seguir a tríade. A tríade, né, do trinômio, né, do acesso à saúde é a gente ter serviços com segurança, qualidade e eficácia. Para isso, nós devemos utilizar de algumas ferramentas, né? Então, processos que eu coloquei aqui, vocês podem estar vendo, é um processo de acreditação, né, como tem nos hospitais, um sistema de acreditação, que são empresas, né, que são terceirizadas, que vão avaliar, vão auditar para que você realmente seja reconhecido e pela sua qualidade. Na farmácia magistral nós temos os selos de garantia da qualidade, como o sistema ISO 9001 ou 9, né, que já existe, né, nas farmácias magistrais, que garante, né, faz todo um processo de rastreabilidade e controle de qualidade, porque isso firma mais a sua segurança do produto dispensado. Rastreabilidade não pode faltar quando eu falo em segurança, qualidade e eficácia. Controle de qualidade, todas as substâncias são recebidas dentro da farmácia, né? Então deve ser feita uma análise de cada substância. Antes de entrar para o laboratório, agora está, né, a professora aí, que é a conferência farmacêutica, que faz uma triagem, né? Então impede que realmente alguns erros, né, de prescrição, de incompatibilidades dentro daquele produto aconteçam, e erros de dosagem. Então tudo isso é avaliado e encaminhado para os setores, né, de sólidos, que fazem as cápsulas, né, faz os sachês, que são pós, né, para dissolver em líquido. E então essas formulações, né, realmente deve ter uma segurança. Para garantir a segurança desses produtos durante a pesagem, é importante que utilize métodos de pesagem monitorada, onde você tem um sistema de computador interligado à sua balança, e aí você faz o monitoramento, né, do peso e deixa registrado no sistema. E aí, através do código de barra, o que isso evita? O erro, a pesagem inadequada, e evita também a troca de substâncias, já que você passa o leitor óptico na substância em relação ao pedido do paciente. Se não fizer parte daquele pedido, vai aparecer uma tela que vai dizer o seguinte: esta substância não faz parte da formulação, e você não continua fazendo essa pesagem. A encapsulação é o processo que você coloca os pós que foram pesados dentro de cápsulas. Setor de semissólidos faz aquelas formas farmacêuticas que eu falei para vocês, né? Creme, géis, shampoo, condicionador. A gente tem que ter cuidado em todos esses setores, que é a limpeza. A limpeza entre uma formulação e outra, para que a gente impeça o nível de impeça a contaminação cruzada. Contaminação cruzada, para quem não sabe, nada mais é do que você contaminar um produto com outro que não faz parte da formulação. Então, isso não é interessante, fora a contaminação microbiológica. Por isso que a gente tem que ter muita limpeza, muita asepsia dentro da farmácia de manipulação. O laboratório de líquidos é aquele laboratório que é responsável por fazer as preparações líquidas orais, seja ela suspensão ou uma solução. E finalmente eu queria trazer para vocês essa frase aqui, para a gente deixar bem atento, né? E a gente concluir, né, sobre a segurança. Então, quando a gente fala de segurança, a gente está falando sobre, principalmente na manipulação, é uma prática que exige uma grande responsabilidade e profundo conhecimento, né, dos profissionais de saúde que estão envolvidos nesse processo, sendo necessário, né, constante aperfeiçoamento e fiscalização. Então, quando eu falo em aperfeiçoamento, gente, eu estou falando tanto dos profissionais farmacêuticos, quanto dos atendentes, dos auxiliares, dos técnicos, para que todo mundo seja sempre muito bem treinado.
tá? Então, essa conscientização, essa capacitação é necessária, certo? A fim de evitar eventuais problemas, os quais passíveis de ocorrer em qualquer ramo do setor de saúde. Realmente, os erros eles são passíveis de acontecer, né? Seja no âmbito hospitalar, seja na farmácia popular, seja na farmácia manipulação, mas nós devemos diminuir esses erros. E principalmente os erros que a gente fala que são desnecessários, aqueles que a gente são evitáveis. Então, essas estratégias servem para que a gente consiga manter um processo de qualidade e que tenha uma segurança para o nosso paciente. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e absorvido um pouco desse conhecimento sobre qualidade nos processos e serviços de saúde. Até mais, aguardo vocês.